Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estudaremos 3 fatores que aconteceram no ministério de Eliseu, para comprovar a sua chamada, para comprovar na vida de Eliseu os milagres e também a porção dobrada que o Espírito Santo veio sobre a vida do profeta Eliseu. A lição de hoje é a lição de número 7, datada do dia 15 de agosto de 2021, com o título O Ministério de Eliseu. O texto áureo está em 2 Reis 3:11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A verdade prática: Deus usou e ainda usa os seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Nesse primeiro tópico, Jorão, filho de Acabe, assume o trono do seu pai Acabe. E o texto bíblico diz que Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, não tanto quanto Acabe, seu pai, porque ele, algumas coisas, tirou os balins, tirou os templos das terras de Canaã e não fez o mal tanto quanto havia feito seu pai Acabe. Mas também fez o que era mal porque preservou em Israel aquilo que Jeroboão havia colocado, os bezerros de ouros em Samaria, para que as pessoas não pudessem descer a Jerusalém para poder adorá-lo. E a ideia era de que eles ficassem simplesmente ali nos territórios de Israel, para que não se debandasse para os reinos do sul. E nós vemos pelo texto bíblico que os moabitas, antes da morte de Acabe, pagavam tributos a Acabe. Eles mandavam lãs de carneiro às ovelhas, eles pagavam esse tributo conforme o texto bíblico. Conforme diz o texto bíblico em 2 Reis 3:4, então Mesa, rei dos moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Então, Mesa pagava tributos para Acabe, rei de Israel. Mas logo que Acabe morreu, ele queria se rebelar para deixar de pagar os tributos para Jorão agora, que é rei de Israel. E os moabitas, é bom que se diga, que foi do arranjo das filhas de Ló. Ló tinha 2 filhas e a gente sabe o contexto lá de Gênesis, que elas, percebendo que só estava elas, as 2 meninas e Ló, e dizendo: possa ser que a nossa família não haja descendente, porque pegaram fogo as 4 cidades, que é Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Então vamos suscitar uma semente, e deram vinho para Ló, e a mais velha entrou, a Ló, teve relações com o próprio pai e teve um filho. A segunda também, no outro dia, deu vinho e teve relações com seu próprio pai e teve o outro filho. E o nome desses meninos era Amon e o outro Moabe. Então Amon, ele se torna uma grande nação chamada os Amonitas. E o Moabe também teve uma grande nação chamada os Moabitas. E agora estes Moabitas que causaram tanto mal a Israel, fazem parte da história, da trajetória do povo de Deus do Egito para entrar nas suas terras. E nesse momento que Israel já está como um país, e agora com a sua monarquia, como o rei Jorão, filho de Acabe, os acordos que os moabitas haviam feito com Acabe, eles não queriam cumprir com Jorão. Não queriam pagar a lã, pagar o carneiro, todo o tributo que eles deviam então a Israel. E com isso eles provocaram a ira de Jorão. E Jorão reuniu, passou vista em todo o seu exército, preparou o seu exército para que fosse contra essas atitudes dos moabitas. E foi até o reino do sul, porque Israel estava dividido agora em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E quem estava no reino do sul era Josafá.
E Jorão já havia 12 anos que estava comandando a nação de Israel. E ele convocou Josafá para que juntos pudessem ir lutar contra as atitudes dos moabitas agora em relação a Jorão, rei de Israel. E ainda chamou o rei de Edom, eram 3 reis, o rei de Edom, o rei Josafá e o Jorão, rei de Israel. Mas quando Josafá, que as atitudes de Josafá eram meramente boas, eram louváveis, ele levou o povo à adoração a Deus, a serviço do seu próprio Deus, se reuniu com Jorão, ele pediu, tem alguém que a gente possa consultá-lo? Porque me parece, pela leitura que a gente vê, eles não tinham uma estratégia de guerra. Como eles iriam lutar com os moabitas? O que eles fariam de estratégia, de planejamento para poder fazer esta investida contra o inimigo? Então, por isso que a lição falando, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. E esses 3 reis vão à guerra. E então Josafá está pedindo uma orientação divina para esta guerra. Então alguém disse, olha, há aqui o profeta Eliseu, aquele que deitava água nas mãos de Elias, isto é, que servia a vida de Elias. E é interessante quando nós percebemos estes pormenores na leitura do texto sagrado, porque essa questão de deitar água, ela está dizendo assim que era o serviço, ele era um servidor, ele servia a Elias e por isso Deus o abençoou e colocou em um lugar de destaque. É interessante quando nós temos a ideia do serviço, de servir a Deus, de honrar a liderança cristã, de perceber que Deus é quem instituiu as autoridades divinas. Nós estamos debaixo de coberturas espirituais e precisamos honrar esta cobertura espiritual. Cada um de nós estamos debaixo de uma hierarquia. Os filhos estão sobre as orientações dos pais, se é no colégio, as orientações dos professores, dos diretores, se é na segurança, as polícias causam a segurança, é para colocar a ordem, a segurança. No mundo espiritual também não é diferente. Nós temos os pastores, que ele mesmo, Jesus deu uns para pastores, outros professores, as lideranças de uma forma geral para conduzir o rebanho do Senhor. Então nós estamos debaixo de cobertura espiritual e quando reconhecemos que devemos prestar serviços para Deus ou no reino de Deus, o reino de Deus ele é organizado. Quando estamos inseridos no reino de Deus nós precisamos desta organização. Então mandaram chamar Eliseu. E Eliseu chegou diante de Jorão e ele sabia da maldade que Jorão trazia para o povo de Israel. E então ele disse, por que você não consulta os teus deuses? E Jorão disse, não, nós precisamos ir para a guerra. E ele disse, olha, eu só não saio da tua presença por causa da presença de Josafá. Eu respeito a presença de Josafá. Josafá que é demonstrado como alguém que é temente, que é fiel e que está nos caminhos do Senhor. E é muito triste quando as lideranças perdem essas referências, perdem esses respeitos. As lideranças, quando perdem a comunhão com Deus, como Saul perdeu, e então Deus já não falava mais com Saul, então Saul queria ir para a pitonisa e etc e tal. Então nós precisamos prestar bem atenção para que cada cristão, não só a liderança, mas os cristãos de uma forma geral, não percam a presença de Deus, ou a comunhão com a presença de Deus, porque daí a gente fica sem estratégia de nada, sem a direção divina. E é ruim quando um líder, quando um cristão, quando um crente em Jesus perde a liderança, perde a comunhão, perde a orientação de Deus através do seu servo, da sua palavra. Então Eliseu falou qual que seria a proposta para os reis, porque eles estavam indo por um vale, e naquele vale, na guerra, eles precisavam levar suprimentos para a guerra. Se eles estavam a cavalos, deveriam levar ou ter onde buscar água para os cavalos, água para os soldados, pasto para os cavalos, alimento para si próprio. Mas com 3 dias de viagem, todo o suprimento que eles haviam levado acabou. E nem água havia. Então,
pelo entendimento de Jorão, ele dizia: Deus reuniu os 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, para entregar nas mãos dos moabitas. E Deus não foi Deus que fez essa estratégia para eles. Não foi Deus que causou esse incômodo para eles. Na verdade, foram eles que não tinham estratégias de guerra. Na verdade, foram eles que não se prepararam para a batalha. Então, quando nós vamos para uma batalha, quando nós vamos para uma estratégia de guerra, nós precisamos ter suprimentos. Se for uma estratégia de guerra espiritual, suprimento espiritual, o jejum, a oração. Devemos ter estratégias de guerra para ganhar a guerra e estar preparados. Quantas pessoas que não se preparam? Nós estamos vivendo guerras familiares, guerra contra a igreja, guerra contra a fé, guerras contra a família, contra os filhos, e muitas pessoas não sabem como lidar com esta situação. Então, esse texto, ele demonstra uma estratégia. Nós precisamos ter comunhão com Deus para ouvir de Deus o que ele vai dizer para que possamos sair vitoriosos. E o profeta Eliseu disse: não, vocês vão pelo caminho, mas parem, cavem bastante covas, mas cavem muitas covas. E não virá vento e nem virá chuva, mas essas covas encherão de água espontaneamente. Então foi assim que aconteceu. Eles cavaram muitas covas, simplesmente pela fé. Não era tempo de chuva, não veio vento, mas de repente a água veio escorrendo pelo vale e encheu todas aquelas covas em que eles haviam cavados. E o resultado foi que todo gado agora tinha água para se alimentar. Todo o exército também agora tinha suprimentos de água para o exército se alimentar, para se lavar. E ainda o profeta Eliseu disse: Deus entregará nas vossas mãos os moabitas. Então eles esperaram o momento certo, estavam todos no seu arraial, quando cedo, pela manhã, o sol brilhou. E quando os moabitas percebiam que o exército havia se acampado, eles foram de encontro. Mas quando se aproximavam do acampamento, que eles olharam pelo vale, aquela areia toda molhada com reflexo do sol, parecia que aquela água era sangue, porque estava muito vermelha, talvez por causa da areia. A areia molhada e também o reflexo do sol trouxe a eles este intento, este entendimento. E eles disseram: olha, esses reis, são 3 reis que vieram contra nós, acabaram se desentendendo e se destruíram, vamos até lá no arraial. E foram despreparados. E quando chegaram no arraial, o exército de Israel, de Josafá e de Edom, então entraram contra os amonitas e perseguiram, ganharam a vitória e saíram vitoriosos segundo a ordem do profeta Eliseu. Porque se não houver profecias, o povo se corrompe. Mas quando há direção de Deus, Deus fala através dos profetas e o povo fica vivo. E ali, então, aquele acontecimento, aquela predição do profeta Eliseu, o levou a um patamar de confiança, de respeitabilidade e intimidade e comunhão com Deus. É o que nós precisamos, através das nossas atitudes, através das nossas palavras. As pessoas percebam que temos comunhão com Deus, que temos o respaldo divino e a autoridade divina deve estar na vida de cada liderança. O segundo tópico da lição é um outro fato, também pelas mãos de Eliseu, que é o Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel era que quando elas morriam, quando elas ficavam viúvas, elas tinham que assumir a responsabilidade da casa. Nós temos até leis estabelecidas para o cuidado com as viúvas, o cuidado com os órfãos. O livro de Ruth é um belo exemplo de como eram tratadas as viúvas. Deus estabeleceu através das leis que as viúvas e os órfãos e os pobres, de uma forma geral, que não tinham alimentação, quem tinha plantações de cevada, de milho, de trigo, deixava os cantos para as viúvas, para os pobres. E quando eles estavam colhendo o que sobrava da lavoura, alguns ainda com o coração generoso deixavam que caísse. Eles não juntavam. Se caía algum molho de trigo, deixavam lá para elas mesmas. Alguns deixavam cair propositadamente para que elas pudessem ter condições de sustento.
E aqui nós temos uma viúva, que a Bíblia não relata o nome, mas que ela perde o marido e ela ainda herda a dívida do seu esposo. Seu esposo morreu e deixou a dívida para ela, que não é algo bom quando nós se endividamos e não pensamos no futuro ou numa estratégia para deixar as dívidas corretas. Lógico que ninguém se prepara para morrer e deixar um planejamento, mas também aqueles que vivem em dificuldades devem ter uma proposta, um planejamento para pagar a longo prazo e condições para isso. Não, quantos maridos que morreram e deixaram as esposas endividadas, com dificuldades, às vezes sem casas, e nós devemos pensar, planejar, projetar segundo a vontade de Deus para que a nossa família viva bem, não só quando a gente morre, mas quando estamos ainda em vida, trabalhar para que tenhamos o nosso sustento e viver em tranquilidade. Mas o esposo daquela viúva morreu e deixou ela com dívidas. E ainda os credores vieram para que ela pagasse a dívida e ela não tinha condições. Então eles disseram para aquela viúva, então nós vamos levar os seus filhos para que possam trabalhar de escravo para nós. Então eles trabalhando de escravos vão estar trazendo lucros para os seus patrões e vai abatendo a dívida. E aquela viúva desesperada, ela correu e procurou o profeta Eliseu, o homem de Deus. É muito interessante quando as lideranças procuram o seu líder para ajudar, para se aconselhar com ele. Nós vemos isto em diversas passagens da Bíblia, os líderes aconselhando com outros, aqueles reis que tinham no seu palácio uma equipe de conselheiros, eles ouviam os conselhos e eles eram sempre aconselhados, e assim também é na nossa vida espiritual. Nós precisamos de conselhos, principalmente daqueles que têm experiência, principalmente daqueles que estão com a responsabilidade espiritual sobre nós. Quantas pessoas que viajam e os seus líderes não sabem por onde estão indo, ou fazem negócio, não oram, fazem qualquer atividade, não buscam a presença de Deus. E também é interessante que a viúva, ela não buscou qualquer um. Ela não foi contar o seu problema para quem não pudesse resolver. Ela buscou uma autoridade espiritual, buscou o homem de Deus, o profeta Eliseu. Então, quando nós temos dificuldades com os nossos problemas, dificuldades na vida, precisamos de um parecer, de uma porta, vai na fonte correta. Busque as pessoas que possam te ajudar. Não vai contando os seus problemas ou a sua vida para qualquer pessoa. Vejam quais pessoas têm condições de te dar um conselho, de te dar uma orientação, de te ajudar a orar corretamente pela sua vitória. Então vamos às pessoas certas. Nós temos, Deus prepara as pessoas certas na hora certa para que possamos se aconselhar. Observe que Roboão, filho de Salomão, buscou conselho com os homens mais novos e eles deram mau conselhos. Não, pode aumentar o tributo, aumenta o sofrimento do povo. Enquanto os outros conselheiros que eram mais experientes disseram, de fato teu pai nos últimos dias apertou o povo, então frouxa um pouquinho porque você vai ganhar a confiança do povo. E ele não preferiu ouvir os conselhos dos mais experientes e ouviu o conselho da mocidade que cresceu com ele e deu errado no seu reinado. Então nós precisamos buscar pessoas certas, como a viúva fez. Ela foi ao homem de Deus e buscou um conselho. E o homem de Deus disse, você tem o quê? Você não tem nada. Mas não tem nada? Não tenho nada. A única coisa que tem é um pouquinho de azeite numa botija. E ele disse, então ajunta bastante vasilhas, tantas quantas puder ajuntar. E aquela viúva então foi em busca de vasilhas, ajuntou inúmeras vasilhas, e o profeta disse, então você vai entornar aquela vasilha que está com azeite nas demais, até enchê-la. E assim o azeite da botija ele não se acabava. Enquanto ela estava entornando num latão, ali estava enchendo, passava para outra vasilha e foi enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas. Nós observamos que o milagre poderia ser diferente. Poderia chegar e orar e de repente todas as vasilhas ficarem cheias de imediato. Mas não foi assim. Não foi assim com a viúva de Sarepta.
Todo dia ela tirava um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para fazer o bolo. Mas quando ela olhava nas vasilhas, lá estava o azeite, lá estava o bolo, não acabava. Foi assim na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e repartiu, e à medida que as pessoas iam pegando nas bandejas, não faltava nas bandejas, estava lá. Eles pegavam o peixe, mas estava lá o peixe. Todo mundo tirou daquela bandeja. E todo mundo comeu, e a bandeja não faltava o pão e nem o peixe. Na farinha, na panela da viúva não faltava farinha e nem o azeite. E desta viúva de Eliseu, da mesma forma, ela entornava até encher. O texto diz que o azeite só parou quando as vasilhas acabaram. E estavam todas cheias as vasilhas. Aí parou o azeite. E agora ela volta para o homem de Deus e torna a se aconselhar com ele, dizendo: e agora? Está todo cheio as vasilhas, o que eu faço com essas vasilhas cheias de azeite? E o profeta disse: agora você vai vender todo esse azeite, vai pagar as dívidas e depois você vai viver do resto. Olha a orientação. Depois disso, se ela não quisesse voltar mais ao homem de Deus, ela disse: não, já sei o que fazer. Mas ela volta ao homem de Deus para saber como conduzir a bênção que ela recebeu. E o homem de Deus dá orientações para ela como que seria a condução agora daquilo que ela recebeu, das bênçãos divinas. Ela, orientada, vendeu o azeite e depois viveu do resto, pagou as dívidas e o restante foi o lucro para a sobrevivência da viúva. Primeiro, ela tinha bons relacionamentos com os seus vizinhos, com as suas vizinhanças, porque se ela fosse uma viúva que não tinha conhecimento e nenhum bom relacionamento com a vizinhança, ela não teria vasilhas emprestadas, ou a vizinhança negaria as vasilhas para ela. Olha que como é interessante o vizinho, o cristão que tem o seu vizinho e vive em comunhão, que saiba viver em um relacionamento harmonioso entre a vizinhança. Há cristão que não cumprimenta o seu vizinho nem da direita, nem da esquerda, nem da frente, nem de trás. Eles nem sabem que você é cristão. Não há um relacionamento, não há um bom dia, não há uma preocupação com a vida alheia. E sempre é interessante a gente ter bons relacionamentos com os nossos vizinhos, para que eles observem através da nossa vida as atividades, através da nossa vida a piedade, através da nossa vida aquilo que Deus tem feito e que nossas palavras, não somente elas sejam faladas e refletidas, mas nossas atitudes e nossas ações sejam contempladas pelos nossos vizinhos e eles tenham o desejo de conhecer o Deus pelo qual servimos. Então, aquela viúva se orientou com o profeta o que faria da bênção. Muitas pessoas pedem a bênção, recebem a bênção e não sabem o que fazer com o que recebeu. Então é interessante que eles sejam também aconselhados para lidar com a bênção e que seja abençoado da forma que Deus o deseja. São 3 destaques que estão presentes aqui. Foi fé, porque ela teve fé de pedir vasilhas, fé de entornar o azeite, obediência às palavras do profeta. Muitas coisas têm como lições aqui na vida da viúva. Então, mais este milagre foi para a conta de Eliseu, mais um milagre realizado, comprovando ainda o seu ministério e ele se destacando no meio do seu povo como alguém que Deus deixou na substituição do profeta Elias. E cada vez mais as pessoas se afeiçoavam com as atitudes de Eliseu e mais serviam ao seu Deus devido aos seus conselhos e às suas orientações. Agora, no terceiro tópico, o comentarista traz um outro fato, que é uma outra história, mas também envolvendo a pessoa de Eliseu. No terceiro tópico, a morte que havia na panela. Quando Eliseu chegou na escola dos profetas, porque havia a escola dos profetas. E na escola dos profetas, as pessoas aprendiam a viver uma vida de piedade, uma vida de renúncia, de jejum, de oração e de temor. Eram as escolas dos profetas. E ele chegou naquela escola dos profetas e não havia muita alimentação. Os profetas estavam passando por dificuldades. Então o profeta Eliseu ordenou ao profeta que fazia as refeições, que ele fosse para a lavoura, colhesse algumas verduras, algumas ervas e trouxesse
para que pudessem preparar uma alimentação, um cozido, uma panela com caldo, um cozido, para que todos eles pudessem se alimentar. E aqueles profetas foram e eles pegaram algumas ervas, e dentre elas ervas que eram venenosas, que era o amargo, que causava um mal-estar no organismo. Mas isso ele pega intencionalmente, não foi tendenciosamente. Ele também não sabia que aquilo era algo que fazia mal, que era venenoso aquela erva. Alguns falam que era um tipo de trepadeira, um tipo de verdura que dava nativamente na região. E trouxe e colocou na panela e então preparou o cozido. E na hora da refeição, todos os profetas estavam em volta da mesa para tirar a sua alimentação, a sua refeição, quando alguém leva a boca e percebe que ali havia veneno, que aquelas ervas eram ervas venenosas e que não se deveria comer porque certamente traria um mal para a vida das pessoas. E ele grita ao profeta dizendo: há morte na panela, que há veneno naquela panela. Então o profeta de imediato pede a alguém que traga um pouco de farinha, e ele traz aquela farinha e coloca naquela panela, e de repente aquela panela que estava com o caldo, com a sopa envenenada, ela perde todo o seu veneno, de tal forma que o profeta disse: agora todos podem comer. E eles então se apoderaram daquela panela e fizeram as suas refeições. Exatamente porque o homem de Deus estava ali. E aonde o homem de Deus chega com a presença do Espírito, a morte ela bate em retirada. Os problemas têm que sair em retirada, porque chegou alguém que é um homem de Deus, temente a Deus. O problema não estava na farinha, não era a farinha que causava este ato de tirar o veneno, mas na atitude de obediência dos profetas que obedeciam a Eliseu. Ou na fé que Eliseu tinha, que o que ele fazia era regido pelo Espírito de Deus e que o Espírito Santo de Deus daria vida e aquelas pessoas poderiam comer. E de repente todos comeram daquela panela de caldo, daquela panela de sopa, e ninguém morreu, não houve nenhum veneno ali, porque tudo foi tirado pela farinha. Às vezes nós podemos trazer esses textos e falar alegoricamente, dizendo que às vezes nas panelas, nas refeições que estão servindo aí, às vezes há o veneno da heresia, há o veneno do mau entendimento das escrituras, há alguma coisa que vai trazer a morte espiritual das pessoas. E as pessoas precisam comer uma comida sólida. E a comida sólida que faz bem para a alma é a palavra do Senhor nosso Deus. Não é a nossa história que irá convencer as pessoas. Não é a nossa história que é interessante para a satisfação da alma de ninguém. Mas é a palavra de Deus que ela é o alimento da nossa alma. Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra. A palavra é o pão divino. E nós precisamos nos alimentar deste alimento para a vida espiritual. Mas há, nesses últimos dias, muitos venenos sendo pregados em nosso púlpito, servido em panelas. O veneno da heresia, o veneno do antropocentrismo, o veneno de tantas outras coisas que nós precisamos ter cuidado para ficar somente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem cura e ela não é um veneno, é o que sara, o remédio que sara a alma das pessoas necessitadas. Então o profeta Eliseu, ele é conhecido por esses feitos que Deus fez através da vida e do ministério do profeta Eliseu. Tudo que ele predisse, ou que ele fez, ou que ordenou fazer, era sob a orientação divina. Ele estava assumindo o posto do profeta Elias, que já era reconhecido, que as pessoas sabiam que ele era o profeta que dizia aquilo que Deus o ordenava. Mas com o arrebatamento do profeta Elias, o ministério de Eliseu começa a despontar. E como ele pede a porção dobrada do Espírito de Deus, agora esta porção, esta unção, começa a manifestar na sua vida. E ele começa a perceber que Deus tem muitas coisas para fazer diante daquilo que Deus propõe para a sua vida. Então ele começa a
neste momento, ser usado como homem de Deus e fazer aquilo que Deus ordenara. Todos os seus feitos estão registrados para que percebamos como que é um ministério profícuo de alguém que obedece à ordem divina, de alguém que serve ao Senhor. E nós precisamos desses feitos em nossa vida. A Bíblia diz assim, que estes sinais seguirão aos que creem. E em meu nome, então os feitos acontecem. Então, nós, os cristãos que vivemos em sintonia com o Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, os sinais seguem-nos. Os milagres seguem a vida daqueles que estão com a sua vida pautada na palavra, na obediência, na submissão, no serviço do Senhor nosso Deus. Nós precisamos cada dia mais sentir esse desejo de servir ao Senhor com alegria, apresentar ao Senhor como alguém de vida espontânea para cooperar na obra de Deus, no reino de Deus, de uma forma que Ele venha abençoar a nossa vida e abençoar a vida daqueles também que estão ao nosso redor. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que essas lições possam servir de motivações aos nossos alunos para despertar nele o serviço, a fidelidade, o temor a Deus. Boa aula a todos vocês, Deus vos abençoe.